Aleluia! Fala para o seu irmão aí, você está no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, em nome de Jesus. Vocês vão continuar comigo aqui ministrando, amém? Pode ser, Paulão? Glória a Deus. Pode se assentar, querido. Diga comigo, desejos. Diga desejos. Diga mais forte, desejos. Fala, eu tenho desejos bons e ruins. Fala para o seu irmão aí, você tem desejos bons e desejos ruins. Diga comigo, fronteiras. Fronteiras dividem espaços. Espaços bons e espaços ruins. Fala para o seu irmão, você está no espaço bom ou no espaço ruim? Jesus te chama a ter desejos bons para estar com Ele nos espaços bons. Amém, igreja? Desejos bons te levam para lugares bons. Desejos ruins te levam para lugares ruins. Pegou essa chave? Saiu agora isso aí, hein? Fresquinho, do céu. Desejos bons te levam para lugares bons. Desejos ruins te levam para lugares que ninguém gostaria de estar. E hoje o Senhor vai te levar para lugares que você não consegue imaginar. Vai te levar para os lugares que Ele tem preparado para a sua vida. Em nome de Jesus. E se tiver alguém aqui em lugares ruins, Deus vai tirar hoje em nome de Jesus. Vai te levar para o lugar da maravilhosa luz. Vai tirar das trevas e levar você para a luz em nome de Jesus. Tiago capítulo 1, versículo 12, do 12 ao 16, diz assim: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida. Diga comigo, coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Versículo 13: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio desejo, pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz ao pecado. E o pecado, após ser consumado, gera morte. Versículo 16: meus amados irmãos, não se deixem enganar. Eu quero falar com você a respeito de desejos, porque todos nós temos desejos, todos têm desejos, sim ou não? Quem tem desejo aqui? Todos nós temos desejos. Nós temos desejo de olhar o que não deveria ser olhado. Temos desejo de comer um pedaço a mais de bolo, né, Luiz? Um desejo de comer um pastel a mais na feira. Um desejo de comer um docinho a mais, né? Temos desejo de falar um palavrão no trânsito. Às vezes não no trânsito, mas falar um palavrão em casa. Soltar um palavrão. E você que tem o adesivo da Igreja Batista Lagoinha no seu carro, por favor, dê um bom testemunho. Se você não consegue, você nos fala, a gente manda você para a libertação, ou a gente tira o adesivo do seu carro. Todos nós temos desejo de se impor a alguém,
de se impor ao outro. Temos desejos de fazer o que não deveria ser feito. Temos desejo de navegar na internet, naquilo que não é para navegar. Temos desejos todos os dias nós temos desejo. Todo momento nós temos desejo. A todo momento, desde que nós acordamos, às vezes até por tanto desejo que você tem, você até sonha com aquele desejo. Até sonha com aquilo, né? Que aí você comenta com o seu esposo ou com a sua esposa, nossa, eu sonhei com tal coisa, né? Quando dá para contar, você conta. Quando é um desejo que não dá para contar, um sonho, seu esposo pergunta para você, o que você estava sonhando? Nada, não estava sonhando nada. Mas você virou na cama a noite inteira? Não, mas não era nada, não. Misericórdia, diga misericórdia. Misericórdia, diga misericórdia. Não tem ninguém que não tenha desejos. E Tiago mostra que o seu problema não é o diabo. O nosso problema não é o diabo. Se fosse o diabo, estava facinho. Mas o problema é a cultura que está dentro de nós, que foi construída dentro de nós. Porque a palavra de Deus diz que nós temos autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões, sim ou não? E ela não nos causaria dano algum. Obviamente, aquele que estiver debaixo da graça de Deus. Mas nós temos autoridade para expulsar os demônios. Mas o maior desafio são os desejos que brotam no seu coração, na sua alma, na sua mente. Esse é o desejo. E Tiago está dizendo, todos têm desejos maus. São tentados, e não por Deus, mas por aquilo que está dentro dele. Dentro de cada pessoa. Voltando aqui, ele diz, ninguém é tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém. Pois se Deus não pode ser tentado pelo mal, ele a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado, tem o desejo pelo próprio mal, o mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Cada um, porém, tem o seu próprio desejo, e é tentado pelo seu próprio desejo. Então é algo que está dentro de você. E que se nós entendêssemos bem essa cultura, nós precisamos desconstruí-la com a palavra de Deus na nossa vida. Paulo diz em Romanos capítulo 7, versículo 24 ao 25, ele diz assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Paulo está dizendo assim, miserável carne, eu sei a lei que eu devo servir, mas acabo servindo a minha carne. Acabo servindo aquilo que eu não gostaria de servir. Por quê? Porque o desejo não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora, é de dentro. É de dentro. A sua luta não é de fora para dentro. Não é quando eu olhava, eu vejo às vezes as pessoas falam assim, ai misericórdia, tal coisa, né? Misericórdia, tentação, não. A tentação está dentro, não está fora. É através daquilo que acontece dentro do seu coração que resulta. Maior desafio é vencer o que está dentro e não o que está fora. Quando alguém te provoca, você tem que controlar dentro ou fora? Responde para mim. Dentro ou fora? Se alguém te provocou, você tem que controlar o quê? Dentro de você. Se alguém te deu um tapa na cara, né, você tem que controlar o quê? Fora, ele já bateu. Não, você tem que controlar dentro. Quando você tem que fazer algo
você firmou um compromisso, você tem que controlar dentro ou fora? Dentro ou fora? Quando você tem que levantar cedo, você tem que controlar dentro ou fora? Quando você assumiu uma agenda, você tem que controlar dentro ou fora? Dentro ou fora? Responde, igreja, responde. Vamos junto, vamos junto. Tem alguém aqui hoje, nessa noite? Amém, glória a Deus. Quando você tem que orar a Deus, é dentro ou é fora que você controla? Eita glória! Agora chegou o povo de Deus. Quando você tem que ler alguma coisa, você tem que controlar dentro ou fora? Quando você tem que ter fidelidade com alguém, no casamento, no trabalho, com os pais, seja o que for, você tem que controlar dentro ou fora? Quando tem que cumprir uma ordem, é dentro ou fora? Eita glória, esses jovens. Amém, glória a Deus. Agora essa é para eles. Quando você tem que ser organizado, você tem que controlar dentro ou fora? Fala, Deus. Quando você tem que perder peso, é fora. É a pizzaria, né? Tem que controlar a pizzaria. Quando você tem que cuidar da saúde, é dentro ou fora? Quando você tem que amar alguém, é dentro ou fora? Quando você tem que vigiar, é dentro ou fora? Quando você tem que falar do amor de Deus, é dentro ou fora? Quando você tem que ser prudente, é dentro ou fora? Nós temos que controlar dentro. É dentro que nós temos que controlar. Nós sabemos que os nossos desejos é que nos atrapalha e que nos tira do foco. Que nos tira muitas vezes daquilo que Deus tem para nós. Aquilo que Deus quer fazer em nós. Aquilo que Deus quer distribuir para nós, para a nossa vida. Um homem e uma mulher de Deus não avança as fronteiras quando ele tem os seus desejos controlados. Quando nós temos o nosso desejo controlado, nós não avançamos a fronteira. Todo mapa existe uma fronteira. Todo mapa existe uma fronteira delimitando um espaço, delimitando um lugar, né? E nós vemos aí, eu dei um exemplo de manhã, do limite de fronteira do Brasil com a Venezuela. Brasil e Venezuela. Nós sabemos que a Venezuela está numa situação bem difícil. Mas existe uma fronteira. No Brasil tem vários países, faz fronteira com vários países. E a fronteira é uma linha que define as leis que regem aquele lugar. As fronteiras definem o tipo de autoridade que tem poder sobre a sua vida. Quem sabia disso, diga glória a Deus. Se você está no Brasil, é um tipo de lei. Amém? Se você está no Brasil, é um tipo de lei. Se você está na Venezuela, é outro tipo de lei. Brasil é democracia, Venezuela é socialismo, comunismo, sei lá o que está lá agora. Sei que está uma destruição só. Satanismo. É mais ou menos isso. Então, assim, as fronteiras delimitam. E se você avançar uma fronteira, você pode perder a confiança. Se você avançar uma fronteira, você pode perder a garantia de uma lei. Sabia disso? E nós não podemos avançar algumas fronteiras. Nós não podemos avançar as fronteiras no celular. Não podemos avançar as fronteiras do computador. Não podemos avançar as fronteiras da televisão.
não podemos avançar as fronteiras da nossa casa, não podemos avançar as fronteiras do trabalho. Existem fronteiras, existem limitações que você precisa respeitar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Faz um string aí, e puxa mantém no worship aí, senão eu vou começar a sambar aqui com vocês. Amém? Glória a Deus. Então assim, nós não podemos avançar as fronteiras. Existem fronteiras que precisam ser respeitadas. Fronteira do cartão de crédito. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A fronteira na escola. A fronteira da faculdade. Existe uma linha, amém? Que você não pode passar. Essa linha você tem que respeitar. Uma linha que define se você está no reino espiritual, é a mesma coisa. Existe uma linha que define se você está no reino de luz ou no reino de trevas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Fronteiras invadidas causam reações e respostas das autoridades que regulamentam aquele lugar. Se você tiver distraído no mundo espiritual, pode acontecer a mesma coisa. É a mesma coisa quando você avança uma fronteira. Mesmo que seja por estar distraído, você vai começar a ter consequências de acordo com aquela lei daquele lugar. Por isso, nós precisamos estar conectados com Deus, para que os nossos desejos estejam regulados. E quando os nossos desejos estão regulados, nós conseguimos delimitar e não avançar fronteiras proibidas que nós não deveríamos avançar. Não deveríamos avançar. Não se distraia, porque o pecado seduz, é doce como mel. Se não é profissional, não entra não. O pecado é doce, produz prazer. Quando você avança algumas fronteiras, você acaba entrando em lugares que não deveria entrar, e as consequências são de acordo com a lei daquele lugar. Tem um brasileiro que foi pedido deportação dele, há um tempo atrás, acho que foi no governo da Dilma. Ele foi vender cocaína em algum país aí. Não me lembro se foi no Havaí. Aonde? Na Tailândia, né? E lá, para quem vende, traficante, lá é pena de morte. Não tem conversa. E por isso eles pagam mais caro para os caras levar lá. Paga absurdo para os caras levar. Mas não sei se ele sabia ou não sabia, sei que ele foi pego. E aí o governo estava tentando deportar ele para cá. Para quê? Para que ele não fosse morto naquele país. Porque a lei daquele lugar era outra. Não era que nem no Brasil. E aí tentaram de tudo para trazer ele para cá, mas não conseguiram trazê-lo. Ele foi morto, né? Pena de morte, foi sentenciado, pena de morte, foi morto. Por quê? Porque ele avançou uma fronteira e desconhecia as leis daquela fronteira, daquele lugar onde ele estava. E muitas vezes nós avançamos algumas fronteiras, desconhecemos as leis daquele lugar. Quando nós avançamos determinadas fronteiras e não conhecemos as leis daquele lugar, a penalidade pode ser uma só, a morte. E o pecado produz a morte. O pecado produz a morte. Quem estava aqui de manhã? Amém. Eu dei um exemplo com os anjos aqui, foi legal ou não? Foi bom? Vou fazer de novo? Vamos fazer de novo? Vem aqui, seis homens. Sobe aqui 6 homens, rapidinho. 6 homens, 1, 2, 3, sobe, pode subir. Aí, 3, 6, meia dúzia. Pode vir aqui. Isso. Ó, opa, Marcelo quebrando tudo.
Tá brincadeira, não tem problema, Marcelo. Marcelo, esposo da Jana, Robinho, né? É casado também, tá? Rodrigo é solteiro. Rodrigo não, Bruno. O Rodrigo já casou. O Bruno, o Bruno é solteiro, o Ricardo também é solteiro. Então, só para as mulheres ficarem sabendo aí, tá? Mais 2 homens, mais 2 homens. Mais 2, cadê? Mais 2 homens, sobe aqui, rapidinho. Cadê os leões desse lugar? Eita, glória a Deus. Aê, mano. Eu vou delimitar a área aqui, ó, a fronteira. Ó, eu vou delimitar a fronteira. Vocês 3, mais um, tá faltando mais um. Faltando mais um. Nossa, esses homens tá devagar, viu? Bora, Mindu, vem. Aê! Glória a Deus. Ô, Robinho, vem aqui desse lado aqui, ó. Eu separei de propósito, tá? Qual lado tá mais forte aqui? Esse aqui. Então aqui vai ser os anjos. Amém? Uns anjos meio mal acabados, mas... E aqui sobrou... Aqui vai ser as trevas, ok? Aí, ó. Vai saindo em modo de riso. Então aqui é o seguinte, ó. Aqui é a fronteira. Aqui é a fronteira. Quando eu estou desse lado da fronteira, estou conectado com Deus. Os anjos, a Bíblia diz que os anjos acampam ao redor daqueles que o temem. Começa a rodar. Bate a asa, vai. Aí. É uns anjos meio feios, mas... Estou buscando a Deus. Estou lendo a Bíblia, estou orando. Sabe? Estou jejuando. Eu estou servindo. Tenho buscado a presença de Deus. Estou conectado. Os meus desejos estão alinhados. Eu sei, eu sinto desejos, mas eu chego diante da fronteira. E os anjos não param não. Não param, senão eu caio. Se os anjos parar, não, mas os anjos podem, os anjos podem, os anjos podem. Os anjos podem tudo. Os anjos podem. Eu posso até chegar diante da fronteira, mas os anjos sempre vão estar ali, Deus vai estar cuidando, o Espírito Santo vai estar, sabe? Vai chegar e eu vou forçar, mas o Espírito Santo sempre vai estar ali, porque eu estou buscando. Mas eu sinto desejo desenfreado toda vez. Mas eu busco a Deus, mas eu sinto desejo, sempre eu sinto desejo, mas o Espírito Santo está sempre nos conduzindo. Quando eu começo a ter um senso crítico, só palavras de julgamento, quando eu começo a visualizar só problema, quando eu começo a ser o juiz da vida das pessoas, quando eu começo a achar defeito em tudo e até em Deus, eu começo a desconectar das coisas de Deus. E eu começo a dar lugar, por mais que o Espírito Santo fale comigo. E então, as leis espirituais desse lugar, que até agora eles não estavam fazendo nada, não podiam fazer nada até agora, porque eu não tinha avançado a fronteira, eu não tinha passado a fronteira, mas agora que eu passei, eles me pegaram. Pode pegar. Eles me pegaram. E agora, eu dei legalidade e estou debaixo da lei, a qual eu avancei. Agora eu dei lugar para que eles, então, me conduzam da forma que eles querem. Mas aí, alguém me convidou para ir para um GC, para um grupo de crescimento. E eu cheguei lá no grupo de crescimento, lá da pastora Ju, ou do pastor Kemuel. E a palavra de Deus começou a falar comigo, E aí eu caio de joelhos e me arrependo. E eu começo a pedir a Deus, socorro, Senhor. Socorro, Deus, socorro, socorro, socorro. Então, Deus em sua infinita graça, nos transporta para a nossa maravilhosa
para a maravilhosa luz. O Senhor quer te tirar do reino de trevas e te levar para o reino da maravilhosa luz. Você não pode avançar as fronteiras, pois sabe que o diabo diz, não é preciso destruir aquele que está distraído. Pega essa chave, fala para o seu irmão aí, não é preciso destruir aquele que está distraído. Sabe por quê? Porque ele se destrói sozinho. Sabe o que o diabo quer fazer? Quer distrair você, meu irmão, com coisinha, sabe? De lado, coisinha ao redor. Cadê o Paulão? Foi arrebatado, Paulão? Vazou na braquiara. Ah, não, ele está tocando, está lá. Glória a Deus. Dá sai do palmo pro Paulão. Aleluia. Glória a Deus. Não é preciso destruir aquele que está distraído, porque o distraído se mata sozinho. Davi estava distraído no palácio. Davi estava distraído. E olhou, ele falou, vou assistir Netflix, um filme pornô agora. Ele olhou pela janela e viu uma mulher nua tomando banho. Por estar distraído, ele não conseguiu tirar os olhos dela. O diabo só precisa distrair você. Sabe o que ele fez? Ele falou assim, quem é aquela mulher? Ela é casada com o general. Seu general que defende a você, traga aquela mulher para mim. Por quê? Porque você não precisa destruir quem está distraído. O diabo não precisa destruir quem está distraído. Ele se mata sozinho. Aí Davi plantou uma semente de desonra, colheu a morte, vergonha. Quem planta a semente de desonra, colhe morte, vergonha, apedrejamento. Por quê? Porque nada no reino de Deus acaba em pizza. Um ditado muito conhecido no Brasil, Brasil acaba tudo em pizza. No reino de Deus não acaba em pizza. Quem está entendendo, diga glória a Deus. No reino de Deus não acaba em pizza. Mas eu tenho uma notícia boa para te dar. É possível vencer quando se é prudente. Quando se dá ouvido para o Espírito Santo de Deus. Porque José, no momento em que a esposa ali, né, a mulher do seu senhor, seduziu ele, estava ali no quarto, que homem bonito, nossa, que cara prestativo, ele arruma tudo na casa, ele resolve todos os problemas da casa, ele limpa, ele dá ordem aos outros servos, que cara lindão, sarado, bonitão, top, vem aqui José, vamos ter um minuto de prazer. José disse não, porque José não estava distraído. Tem alguém distraído aqui? Quem está atento aqui, diga glória a Deus. Você está atento, dê ouvidos ao Espírito Santo de Deus. Deus está falando com você hoje. Eu anotei um pensamento aqui, não sei, não tem autor, mas ele diz assim, no começo eu tinha o entusiasmo da juventude e pedi a Deus que me desse forças para mudar a humanidade. Aos poucos percebi que isto era impossível. Então passei a pedir a Deus que me desse forças para mudar quem estava mais perto de mim, próximo da minha vida. Agora já estou velho e a minha oração é muito mais simples. Peço a Deus o que devia ter pedido desde o começo. Peço para que consiga mudar a mim mesmo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Porque se você deixar o Espírito Santo de Deus mudar a sua vida, através da sua mudança, as outras pessoas serão impactadas e mudadas. Através da mudança que acontecer em você,
se você não for entregue aos desejos e não passar as fronteiras, você não pode passar as fronteiras. Se você estiver em Deus, nada vai te encher. Fala para o seu irmão aí, nada vai te encher se você estiver em Deus. Fala para ele, nada vai te encher. Agora, se você não estiver cheio de Deus, é fácil encher a mente. Pega essa chave. É fácil encher a mente com que você não está fixado na sua vista. É fácil você encher a mente com aquilo que não está claro para você. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E é fácil perder a vista e perder aquilo que você tem quando você não está ligado em Deus. Você precisa estar ligado em Deus, para que não se perca no caminho, não se dê aos seus desejos e não avance as fronteiras. É fácil. Eu quero falar para você hoje, é que independente dos seus desejos, independente da fronteira e da localização que você está hoje, Deus pode e tem remédio para você. Ele pode te curar, Ele pode te sarar, Ele pode te transformar. Tem alguém que crê aqui? Diga glória a Deus. Fica firme em Deus então. Fica firme em Deus. Fala para o seu irmão, fica firme em Deus. Porque Ele transforma choro em sorriso. Dá para entender isso? Deus transforma choro em sorriso, dor em força, fraqueza em fé e sonhos em realidade. Ele pode transformar os seus sonhos em realidade. E vai transformar nessa noite em nome de Jesus. Ele tem poder para transformar a sua realidade de hoje e levar você para lugares que você não entendeu ainda, ou não contemplou ainda. Por isso temos que deixar Deus no controle de nossas vidas. Deus está controlando sua vida, sua mente, seus pensamentos, está controlando seu coração e os seus desejos? Ou você se rende aos seus desejos todos os dias quando Ele vem? Deus te dá força. Quando você está em Deus, Ele te dá força para mudar e passar, seja qual o vale for. Seja qual for o vale, Deus te dá força para mudar. Em nome de Jesus. Ele vai te dar essa força hoje. Em nome de Jesus. E não importa quantas vezes você pensar em desistir, o amor de Deus vai te atrair todos os dias da sua vida. Não importa. Não se entregue aos seus desejos. Ninguém é descartável. Ninguém está aí, sabe, jogado às traças. Deus está a todo momento atraindo você através do amor dele. Porque Ele quer ver você, ser salvo. Foi por isso que Ele veio. Deus veio para que você fosse salvo, para que você fosse mudado, para que você fosse tocado, para que você fosse transformado. E muitas vezes você se entregou porque aconteceu algo de errado, e aí você tirou o pé, você falou, chega, não quero mais. Não é isso que Deus tem para você. Deus quer que você se levante, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Ele te levanta em nome de Jesus. Seja forte e corajoso, meu irmão, minha irmã, seja forte e corajosa. Seja forte. Fala para o seu irmão, seja forte. Se coloque de pé, pode se colocar de pé. Fala para o seu irmão aí, seja forte. Se mantenha de pé, em nome de Jesus. Quando você estiver perdendo as forças, peça a Deus que Ele te ajuda. Peça a Deus que Ele te fortalece. Peça a Deus que Ele te dá a direção. Deus está olhando, Deus está olhando e nós muitas vezes estamos se entregando. Hoje eu parei, estava eu, a pastora e as crianças atrás, e eu parei num lugar assim, tinha um cara do lado, um carro parado também no estacionamento,
E aí eu fiquei olhando ele no celular, ele estava com o pé no painel assim do carro e ele olhando no celular, ele olhando. E eu fiquei olhando para ele naquele celular. E ele não piscava. E ele estava ali, estava imerso no celular. E ele ficava ali olhando, desse jeito, olhando, exatamente dessa forma, sem piscar, olhando. E os carros passando, as coisas acontecendo, e ele ali parado. Aí eu falei, ele vai olhar aqui, eu vou cumprimentar ele. Ele não olhava para mim. E aí ele ficou tanto tempo ali que eu chamei a pastora, falei, amor, olha, dá uma olhada na pessoa aqui do lado. E eu achei que ele ia se movimentar, ele não se movimentou. Ele estava imergido ali naquilo que ele estava vendo. E aí eu falei, olha como veio um insight, sabe? Olha como é estranho. Olha como é estranho. Uma pessoa, ela está tão conectada naquilo que ela está fazendo ali. Pode quebrar tudo aí no louvor, tá? Pode puxar. Pode chegar no meio aí. A pessoa está tão conectada naquilo que ela está fazendo que nada que está acontecendo ao redor para ela está interessando. Eu falei para a pastora, vamos ver quanto tempo ele vai ficar. Nós ficamos ali, o tempo que nós ficamos parados. Ele estava ali, ele não se mexeu no celular que ele estava vendo. Aí, Deus falou comigo, olha, quão bom seria se os meus filhos estivessem conectados comigo da mesma forma que esse rapaz está conectado. Porque quando nós estamos conectados no Senhor, nada ao redor nos atrapalha. Eu falei, pastor, assim, se chegar um ladrão ali, ele nem sabe o que aconteceu, vai roubar ele nem vai ver. Não vai ver nada. Né? Nós precisamos estar assim, como ele estava conectado, mas não no celular. Nós precisamos estar conectados em Deus. Aí os nossos desejos vão se tornar pequenininhos, sabe? Os nossos desejos. Esse problema de avançar algumas fronteiras nós não teremos mais, porque Deus vai estar tão grande, mas tão grande no nosso interior, que a gente não vai conseguir visualizar essas fronteiras. Não vai ser um problema. Vai visualizar, mas não vai conseguir passar as fronteiras. Vai conseguir administrar os desejos, vai conseguir manter o coração no lugar, vai conseguir manter a sobriedade, vai conseguir manter alinhadas as emoções, os pensamentos. E isso é uma guerra diária, que nós travamos de dentro para fora, Se fosse o diabo, como eu disse, era fácil. Mas o desafio maior é o que nós travamos dentro de nós. E é exatamente por isso, e eu quero que você entenda isso agora, exatamente por isso, que nós temos que caminhar ao conhecimento para dentro, se conhecer, ter autoconhecimento, trilhar um caminho para dentro de nós. Ah, pastor, mas que negócio é esse, né? Eu já disse isso aqui. O caminho não é Jesus. Pois é. Mas ele escolheu morar onde? Aonde ele escolheu morar? Onde Jesus escolheu morar? Dentro do seu coração. Então, quando você caminha e trilha a se conhecer, um caminho para dentro, você também está dando espaço para Jesus trabalhar na sua vida, conhecer a Deus. Quando você abre, Ele entra, Ele faz morada no seu coração. E aí você consegue administrar as coisas que acontecem no seu dia a dia. Desejos e fronteiras. Os desejos bons vão te levar a lugares bons. Desejos ruins vão te levar a lugares ruins. Vão fazer com que você passe fronteiras que não deveriam passar. Mas os desejos bons vão fazer você permanecer no reino de Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.